qual é o tesouro do nosso coração? Em Mateus 6 mostra que onde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. E esse tesouro, o nosso coração, ele revela aquilo pelo qual estamos apaixonados. Então Jesus disse, e disse os apóstolos, e dizemos nós uns aos outros, do que o coração está cheio, o que é que diz a seguir? Isso fala a boca. E muitas vezes, será que a gente fala assim tanto de Jesus? Falamos? Um apaixonado não dá os restos, o lixo ao Senhor. Um apaixonado dá o melhor. Quando Deus viu a recuperação do filho pródigo, Deus mandou-me matar o melhor bezerro que havia. O mais tenrinho. Era um sinal de honra. É um sinal de amor. Sabe que Deus está apaixonado por nós? Deus é um apaixonado por nós. Nós a Deus temos que dar o melhor. Enquanto esta verdade não estiver a bater no nosso coração, dificilmente teremos atitudes que espantam Deus. 3 coisas que Deus gosta muito de nos ver: a nossa fidelidade, a nossa fé e o nosso serviço. Há pessoas que até são fiéis em algumas coisas. A nossa fé é aquilo que espanta Deus, não é? A nossa fidelidade espanta Deus. E o nosso serviço a Ele também espanta Deus. E nós encontramos estes 3 episódios também, que revelam como Deus se espanta com estas coisas. Quando alguém o serve com honra, quando alguém o serve com paixão, Deus nunca fica indiferente à pessoa que o serve. Serve-o sem a necessidade de ser elogiado. Serve sem a necessidade de ser bajulado por servir. E Deus observa. E Deus olha, bom e fiel servo, diz o Senhor. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, diz a palavra de Deus. Então a fé, quando Deus vê alguém com fé, porque há pessoas que são servas, mas não são muito fiéis, mas são servas, prestam enormes serviços, mas não são pessoas assim de muita fé. Pessoas que servem porque têm um coração de servo. E há pessoas na igreja que servem também numa atitude errada, pelo medo, servem para serem vistos pelos outros, servem na atitude prontos, que quem sabe se eu amanhã preciso que me ajudem, é melhor ajudar. Vocês estão a entender? Há pessoas que fazem coisas certas com motivações erradas. Destas 3 grandes verdades: fidelidade, serviço e fé. E quando eu sirvo um copo de água a uma pessoa que necessita, não para que tenha retorno, nem retorno de Deus, nem retorno dela. E eu, quando o faço, o Senhor Jesus disse que é como se tivesse feito a Ele. E Ele diz, quando foste ver um dos meus pequeninos ao hospital, a mim me visitaste. Vocês entendem? Quando servimos a Deus com esta paixão, é impossível Deus ser indiferente à nossa atitude. Deus observa-nos. Um dos textos mais cruéis é a oferta da viúva. Jesus observava a maneira como eles davam a oferta. Nós temos, irmãos, que servir a Deus com paixão, porque Deus observa-nos. A forma como servimos, a forma como ofertamos. Irmãos, Deus não parece mal a Deus
que nós deiamos pouco. Parece mal a Deus é darmos sem alegria. Vocês entendem? A fidelidade, que também faz parte destes 3 pontos. A nossa fidelidade, sem ela não podemos, de maneira nenhuma, ser salvos. Quem não for fiel não vai para o céu. Irmão, ser fiel até à morte, dar-te a coroa da vida. Eu não posso excluir isto da Bíblia. Se por um lado eu tenho que servir, mas realço servir de forma que agrade a Deus, amém? E não para que ninguém veja. Servir é com amor, é com paixão, porque Deus está-nos a observar a forma com que servimos. E a nossa fé, vamos falar de fé. O que é que vos parece quando a Bíblia diz que sem fé, diz o livro de Hebreus, é impossível agradar a Deus? Se você observar na Bíblia, você vê pessoas a espantarem-se. Jesus espanta-se com a fé de algumas pessoas. Note que Jesus elogia quem serve, é ou não é? E elogia quem tem fé. E sabe o que é que Jesus também elogia? Quem é fiel. Amém? Ser fiel. É isto, estes 3 pontos que temos que guardar como sinais que revelam a nossa paixão. Fidelidade a Deus. Fidelidade quanto tempo? Sempre. Fidelidade quanto tempo? Sempre. Fidelidade quanto tempo? Sempre. Amém? Não fomos chamados para ser temporariamente fiéis, mas fomos chamados para ser sempre fiéis. Bom e fiel servo. E a nossa fé, irmãos? Sabe qual é o melhor património que tu tens na tua vida? É a fé. Amém? A fé é o maior património e não se adora sem fé. Sabia? Em relação a Deus, não há paixão sem fé. Adoração é algo profundamente sério. Penso que difícil de atingir. Quando eu olho para o texto que eu queria falar sobre Isaías, no capítulo 6, isto tem a ver com a mensagem do eis-me aqui, não é? Que mostra a sua paixão pelo serviço, pelo trabalho, quando Deus pergunta a quem enviarei, e alguém diz, eis-me aqui. É uma palavra que prolonga-se até para os céus, revelando Jesus Cristo, que também propôs e disse, eis-me aqui, estou pronto a pagar o preço do pecado do homem. Mas nós olhamos para os homens de Deus, em que, e deixa-me pôr uma coisa importante, Noé foi um que disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. Será que estamos prontos a dizer a Deus, eis-me aqui? Será que estamos de facto disponíveis para isso? Que o Senhor nos ajude, amém? Eu digo-vos que esta conferência de paixão, sobre paixão, é uma conferência que poderá fazer a diferença na nossa vida. Tudo depende da nossa atitude. Tem a ver com fidelidade, tem a ver com fé, tem a ver com amor, tem a ver com serviço. Nós temos de ser apaixonados. Às vezes temos que pôr de lado aquilo que sabemos. Irmãos, o grande problema na nossa vida não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a nossa atitude por causa dos outros. Porque são os outros que afetam o nosso culto. São os outros que afetam a nossa fidelidade. Mas afetam sem razão. Porque eu nunca devia deixar-me afetar na minha fidelidade, no meu serviço, na minha fé, por causa de ninguém. Isto não podia ser atingível. Eu não posso ser atingido na minha fidelidade, na minha fé e no meu serviço por causa dos outros. Eu tenho que ser fiel. Por convicção própria. Se o pastor deixar de ser fiel, se o pastor, ficar grávido,
aparvalhando assim a conversa, o pastor não pode tirar a minha fidelidade. Se o pastor disser disparates, virar a ladrão, virar a bêbado, isto não pode afetar a minha fidelidade. Temos que ser fiéis. Amém? Salvação é individual. Salvação é individual. O que não é individual é que nós vivemos em comunidade. E temos que ser uma bênção para os irmãos. E o segredo da Igreja de Jesus chama-se uma palavra: união. União é o tema central para nós vivermos de forma mais certa. Na nossa vida, o que é que vai ser registado para a eternidade? As nossas obras. Sem dúvida. A Bíblia diz que nós receberemos galardão conforme as nossas obras. Diga uma coisa, os meus pecados não vão ser falados no céu. Porquê? Porque foram perdoados. Os meus erros não vão ser lembrados nos céus. Sabe porquê? Porque eu estou no céu. Mas eu tenho que chegar lá com o pecado perdoado. Agora, se eu estou diante do tribunal de Cristo, ou diante do trono branco, melhor dito, aí sim, é as minhas obras que me vão condenar. As obras condenam-me, ou as obras ficam registadas para sempre. Eu que sou cristão, fui comprado pelo sangue de Jesus, que entreguei a minha vida a Jesus, as minhas obras estão registadas. As boas. Mas se eu não me arrependi dos meus pecados, quando eu estiver diante do trono, para ser julgado, Deus vai dizer, eu vou sair diante de Deus com a consciência que mereci ser condenado. Portanto, se alguém não quer que o seu passado seja lembrado, o melhor que tem a fazer é arrepender-se e entregar a sua vida a Jesus. Porque a Bíblia diz coisas como esta: aquilo que tu disseste em oculto será revelado. Mas é o que não está perdoado. Vocês entendem? Porque senão deixava de ser céu. Porque a Bíblia diz que assim como está longe o Oriente, o Ocidente, assim Deus afasta de si as nossas transgressões e não se lembra mais. Os meus pecados perdoados foram apagados. Amém? Sabem onde é que foram apagados? Na cruz. Porque até lá não estavam apagados, estavam cobertos, à espera que o sangue de Jesus Cristo me purifique de todo o pecado. Que bom ter Jesus na nossa vida. Essa maldades que tu já fizeste vai ser tudo esquecido. Sabes quem é que não se esquece delas? É o diabo e aqueles por quem andamos a fazer os erros. Mas sabe, quando foi perdoado, o diabo não pode chegar diante do trono de Deus a acusar-nos. Porque Deus diz, meu amigo, inimigo neste caso, foi perdoado. Não está registado. E se você ler Apocalipse, está uma pedra branca que tem o meu novo nome lá no céu. Coisa linda. Irmãos amados, é um privilégio nós conhecermos Jesus. É um privilégio servi-lo com amor. Quando fizeres alguma coisa para um irmão, não te esqueças, estás a fazer para Deus.